Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Estou aqui, o professor José Carlos Queller, da disciplina de arte. E a aula de hoje a gente vai falar sobre barroco, mas não é qualquer barroco, não. Nós estamos aqui, descendo e trazendo para o barroco nacional, o barroco brasileiro. Então, os objetivos da aula de hoje é analisar brevemente a arte produzida na Europa durante o período barroco e analisar o barroco brasileiro, conceituar o barroco brasileiro como um dos movimentos de maior expressão da nossa cultura, que vai desde o século XVIII até as duas primeiras décadas do século XIX. Então, veja, o barroco europeu, ele começa no século XVII, né? Então, olha a diferença que a gente está ali, 1600 é século XVII, tá, pessoal? Então, assim, contextualização na aula de hoje, vamos analisar obras de arte produzidas durante o período barroco, principalmente arquitetura. Então, você já ouviu falar nesse período artístico, no barroco? Claro, né? O que lhe vem à cabeça quando falamos de barroco? Não, cuidado com o que você vai falar. Barro, tá? Assim, já ouviu falar em Aleijadinho? Alguma vez na vida, lá no fundamental, você ouviu falar nesse tar de Aleijadinho, tá? Então, assim, contexto histórico. Nessa época, a igreja do barroco, tá? A igreja católica estava sendo questionada por um de seus monges, o Martinho Lutero, reforma protestante, né, lá no Renascimento. Em um concílio na cidade de Trento, concílio de Trento, tão conhecido, né, fortaleceu ainda mais seus dogmas, a igreja fortaleceu seus dogmas tradicionalistas, criando, por exemplo, a ordem dos jesuítas. A tão sonhada ordem dos jesuítas que veio catequizar aqui, né, no Brasil, influenciar bastante essa parte cultural, e essa ordem dos jesuítas é que vai trazer essa concepção barroca. Pessoal, o barroco, lembra que foi feita a contra-reforma, porque a gente tinha a reforma protestante e o barroco, porque era uma reforma contra todos os abusos da igreja, as vendas de indulgências, né, que eram os perdões em troca de dinheiro, né, as absorções de pecado, a venda dos cargos eclesiásticos, os pedacinhos do céu, isso tudo acontecia, e o Lutero ficou meio que indignado com isso, acabou sendo excomungado da igreja, né, e fundou depois a igreja luterana, tudo. Porém, a igreja foi se reforçar e voltou uma era de trevas, de caça à bruxa, né? E aí o barroco, ele é esse período de contraste, bem e mal, a iluminação que a gente busca dentro da característica do barroco europeu, a iluminação bem forte, os contrastes, o sentimento, a expressão, né? A gente vai buscar algumas das características para o nosso barroco, tá? Então, existem duas linhas do barroco brasileiro. Lógico, não vai ser um barroco tão rico quanto o barroco europeu, a gente não pode esquecer isso também, né, que o barroco europeu de Caravaggio, de Artemisia Gentileschi, de Vermeer, ele é um barroco muito patrocinado, né, muito ainda bancado muito pelas concepções da igreja, principalmente no período Caravaggio, de destabilização da igreja, tá? Então a gente tem duas linhas que caracterizam o barroco brasileiro. A primeira, que é uma linha de Minas, Rio, Bahia e Pernambuco, enriquecidas pelo comércio do açúcar e pela mineração, principalmente o período da mineração de Minas Gerais, lá, né? Trabalhos em relevos feitos em madeira, com talhas recobertas por finas camadas de ouro. Então, a escultura, o entrelaçamento da cultura barroca, que é da arte barroca, que ela tem muito entrelaçamento, muita curvatura, muito detalhe. Essa é a característica do barroco. No barroco brasileiro, são talhas feitas em madeira, que elas são depois feitas a camada de ouro, né? Para mostrar enriquecimento. Com janelas e corniches e portas decoradas com detalhamentos de escultura. Cornige é aquela parte de cima das portas e janelas, né? E a gente tem um segundo momento, que nas regiões que não tinha açúcar nem ouro, que eram as talhas modestas, trabalhos realizados por artistas de menos experientes e famosos, que é justamente ali a região, pessoal, de São Paulo, né, a região do Paraná, que não tinha muito esse poder do comércio, que era da cana e
e das Minas, né? Prosseguindo aqui, o barroco na primeira capital, então até metade do século XVII, surgimento das primeiras igrejas barrocas no Brasil. Lembre, século XVII, no início a gente tem o barroco europeu, aqui a gente já tem as primeiras igrejas a partir do século XVII. Em Salvador, em todo o Nordeste, igrejas riquíssimas, como o convento de São Francisco de Assis. Então a ideia de trazer, essa ideia das ordens dos franciscanos, dos jesuítas, era justamente trazer essa luxúria, e com essa luxúria, né, você atrair fiel. Essa era a proposta da igreja, né? Então, olha aqui, ó, a gente consegue ver a igreja de São Francisco de Assis, né? Olha a pomposidade dela. É uma arquitetura não tão complexa como a arquitetura europeia, né? Ela é mais reta ainda na sua concepção, mas olha a luxúria, os entalhes dentro que a gente tem, né? Lembre-se que o barroco, a arquitetura barroca, como característica geral, ela é marcada pelo exagero. Nós temos na Europa, né, o excesso de colunas, não é? E o Renascimento, ela vem de uma estrutura voltada para o ideal, né? A coluna, o número de colunas X para aguentar X peso, né? E aqui não, aqui a gente vai ter esse exagero no próprio barroco, tá? Então aqui você vê o exagero dos entalhes, que não dá nem para ver a própria imagem do santo ali no meio, né? Aí a gente tem o ciclo da cana, né? Companhia Comercial de Pernambuco da Paraíba, que é o período da cana-de-açúcar, né? Em 1759, ó, que a gente já está falando aqui, de século XVIII, né, pessoal? Então Recife com construções mais bem cuidadas, período de riqueza na capital pernambucana, né? Então aqui você tem a igreja, já vem a concepção, né, dos arcos, do requinte, e aqui você começa já a pintura, né, de José Joaquim da Rocha, da igreja de Santo Antônio, né, que era o primeiro aí arquiteto aí para valer, que a gente começa a ter o nome, José Joaquim da Rocha. Tá? Então a gente tem toda essa concepção e a pintura ainda dos anjinhos, né, tão caracterizado do barroco brasileiro, né? Os anjinhos, os entalhes, as curvaturas, tá? Aí a gente chega no ciclo do ouro. Com a extração do ouro de Minas, o Rio de Janeiro se torna a capital em 1763. Então, toda a luxúria ainda não vai começar em Minas. Como a rota comercial para escoamento do ouro era pelo Rio de Janeiro, pelo porto do Rio de Janeiro, porque Minas ela não é circundada de oceano, de mar, né? O estado de Minas Gerais fica internamente. Então ele tinha até a famosa Estrada Real, que você vinha, né, que rodava ali, descia por Petrópolis, tudo, e desembocava no porto. Então, com a extração desse ouro, torna-se a principal capital em 1763. Aí acontece um boom da edificação civis. Primeira igreja barroca no Brasil, com base poligonal, feita por Mestre Valentim, tá? Ó, poligonal, que são várias faces. Você viu que a gente via com uma igreja de composição reta e no Rio de Janeiro foi feita com base poligonal. Já com das cornijas ali e tudo, né? E olha, e é diferente dos entalhes e ouro que a gente vai ter dentro, apesar da riqueza do ouro, aqui vai ter uma influência bem portuguesa para esse barroco. Não vai ser um barroco tão italiano, né? Mas um barroco português, com a característica dos azulejos, os azulejos portugueses, que vai ser característica, a Igreja da Penha, no Rio de Janeiro tem, tudo, vale a pena ver que ela diminui aquele excesso de dourado nas igrejas do Rio, tá? E começa a utilizar esses azulejos. Então vamos lá, responda a seguinte questão em seu caderno, nossa primeira questão, tá? Com a extração do ouro em Minas, o Rio de Janeiro se tornou a capital em 1763, capital nacional. Eu que veio da Bahia, por aí desceu lá, tá? Com isso surgem muitas edificações civis. Qual a diferencial dessa nova concepção do Rio? Escreve no caderno, acabei de falar, né? E depois mostra ao seu professor. A gente vai dar um tempo para você escrever. Eu vou tomar uma água, comer um biscoitinho e já volto.
Estamos de volta, meus queridos, aqui com a extração do ouro em Minas, o Rio de Janeiro, cidade que eu nasci lá, né, se torna capital em 1763. Com isso surgem muitas edificações civis. Qual o diferencial dessa nova concepção no Rio? Lógico que é isso. Poligonal e os ladrilhos, azulejos portugueses, em vez daquela ornamentação, aquelas talhas em ouro, né? Prosseguindo, em regiões pobres, olha como é que era a escultura. A gente não é o momento da gente falar ainda de escultura, de Aleijadinho, de Mestre Taíde, para a gente ver a riqueza do detalhe das obras dele, que é uma característica barroca. Mas aqui eram artesãos ingênuos, simples, né? É o barroco popular que a gente vai dizer isso. As ordens religiosas puderam fazer apenas modestas igrejas, então a gente tem igrejas mais simples, né? Não é porque elas são mais simples que elas vão ser feias e com menos detalhes, mas elas são mais simples. Digamos assim, enquanto uma era folheada a ouro, a outra era pintada de dourado, alguma coisa assim. As imagens são muito simples, de barro cozido, né? Lembra que as outras imagens eram feitas de talha, né? E o barro cozido era bem mais barato de se fazer. A simplicidade e a ingenuidade. Então, olha aqui, ó. Não é uma igreja feia, né? Essa pertence ao final do século XVIII. Ela tem os detalhes dourados, que é uma característica barroca, né? Porém, ó, aqui é uma do lado da outra, não tem aquela pomposidade das torres, né? Duas torres, aqui no caso não tem duas torres, né? Os tetos bem simples, bem pequenos, né? Então essa era a tendência. Aí a gente chega no verdadeiro barroco, né? Que a gente conhece tanto, que é o barroco mineiro, que é o surgimento de uma arquitetura genuinamente brasileira, tá? Novos vilarejos, surge Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Quem já foi lá conhece. Aí, essa cidadezinha que você já ouviu falar muito, né? Queda de barragem. Mariana, Congonhas do Campo, São João del Rei, Sabará, Caetés e Catas Altas. Utilizou materiais típicos como o cedro, a pedra-sabão. Pedra-sabão, as esculturas vão ser feitas de pedra-sabão, que lembra que no Renascimento e no Barroco Europeu, muitas das esculturas eram feitas em mármore, né? O mármore tão famoso do Michelangelo, Parla, dizia que dentro daquele bloco de mármore estava literalmente a escultura adormecendo lá dentro. Que maravilha. Aqui vai ter a pedra-sabão, que é o material mais barato. Nós não produzimos tanto mármore, a maioria dos nossos mármores a gente importa. Pedra-sabão era um material mais acessível. O Cristo Redentor não vai tomar banho de pedra-sabão, tá? O Cristo Redentor é feito em pedra-sabão, tá? Adaptando-se à necessidade das obras. Usava-se a taipa de pilão, que eram muros lisos, com paredes paralelas, as talhas de construção em pedras, né? Então, aí a gente tem a igreja de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto. Olha o hexagonal aqui na frente, né? As duas colunas, a riqueza das talhas aqui, né? Esse é o projeto de Francisco Antônio Pombal, que remodelou essa igreja em 1736, tá? Principais artistas do nosso barroco: Manuel da Costa Taide, Mestre Taide, né? Ele foi pintor, escultor, ele foi encarnador. Você sabe o que era o cara que encarnava? Não é o cara que implica com o outro, não. Encarnava era aquele que dava cor às obras, né? A gente faz a obra, escultura, e ele chegava e pintava. Então ele era um encarnador oficial do Antônio Francisco Lisboa, que era o Aleijadinho. Ele encarnou quase todas as obras do Aleijadinho. Quando era contratado para fazer uma escultura, o Aleijadinho contratava o mestre Taíde para pintá-las, né? O Antônio Francisco Lisboa, né? Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais, 1738 a 1814, escultor, entalhador, arquiteto e carpinteiro. Tá? Responda as seguintes questões no seu caderno. Você já visitou ou conhece alguma igreja
que carrega estas características que nós falamos hoje, né? O que você pode encontrar naquela que te faz realizar e o que te faz nela realizar essa relação, né? Ah, eu sei que isso aqui é uma igreja com característica barroca. O que faz isso mostrar que é uma característica barroca, né? Então você vai escrever, a gente tem muitas aqui no Paraná, né? Antonina tem bastante, aqui em Curitiba, aí em algumas cidades tem, do interior que eu conheço, aí norte do Paraná, a gente tem igrejas com as características. Então, eu quero que vocês simplesmente escrevam e descrevam quais são essas características. Vou dar um tempo e a gente já retorna. Estamos de volta aqui, né, pessoal? Lógico, você pegando agora nessa cidade linda, maravilhosa e mandando, né, lá para a Secretaria de Educação uma foto da tua igreja, para a gente ver as características, tá,
A igreja de Mandirituba também tem características parecidas. Vamos procurar que a gente acha características, né? E vamos mandar foto para a gente ver o que a gente acha de características parecidas com as do barroco que nós vimos aqui. Então, vamos prosseguir. O que vemos nesta aula de hoje, né? Analisamos o período conhecido como Barroco brasileiro, conhecendo as suas fases, né? A primeira fase é lá da cana, né? Da Bahia, Pernambuco, né? Aí depois, quando o ciclo do ouro começa, o Rio de Janeiro começa a ser o porto, ele se torna em 1763 a capital nacional, né? E ela vai trazer a riqueza, né? Característica diferenciada da arquitetura das igrejas, porque a arquitetura barroca é uma arquitetura de igrejas no Brasil, tá? Então a gente vai ter essa arquitetura voltada com menos entalhes no Rio de Janeiro, com mais a influência portuguesa dos azulejos portugueses. Aí você tem sim uma arquitetura genuinamente brasileira em Minas Gerais, com o mestre Ataíde e o Antônio Francisco Lisboa, que isso é motivo para uma outra aula, para um outro desenvolvimento, uma aula exclusivamente para ele, já pensou? Então, pois é, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.